graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio, iniciamos o mês de maio debaixo da graça e do poder de Deus, e nós nos encontramos aqui para mais um tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você a orar junto comigo, buscar a face e a presença de Deus, buscar o agir de Deus para as nossas vidas nesse tempo que vamos passar juntos. Vamos orar então? Deus Santo, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus presente em nossas vidas, porque Tuas mãos estão sempre voltadas para nós, para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos livrar do mal, Senhor. Te engrandecemos o nome, ó Deus, porque os Teus milagres acontecem em nossas vidas a cada dia, porque temos obtido resposta às nossas orações, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, ó Deus, e queremos pedir que esse tempo que vamos passar na Tua presença seja um tempo proveitoso, ó Pai, e sobretudo seja um tempo que promove alegria para o Teu coração, ó Deus, um tempo de adoração, um tempo de quebrantamento das nossas vidas diante de Ti, um tempo em que o Senhor há de falar aos nossos corações, ó Pai, um tempo em que o Teu nome há de ser engrandecido através do nosso culto, ó Pai. Se conosco nesta hora é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo. Uma canção que na verdade é mais uma oração do que uma canção de adoração, né? Muitas das nossas canções são na verdade orações. Você estiver ouvindo aí um barulho de fundo, algumas batidas, lembre-se que nós estamos aí em franca construção do nosso templo, e enquanto eu gravo aqui, os pedreiros estão lá fora trabalhando. Então peço que você não se incomode aí com os barulhos que talvez você escute ao fundo do nosso vídeo, tá? Vamos cantar então? Cante junto comigo e faça essa oração junto comigo também. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Entra nas nossas vidas, ó Pai. Mexe com a nossa estrutura, sara-nos, ó Deus. Santifica-nos, ó Pai. E faz o Teu milagre em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero refletir com você
num texto de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, que é um episódio em que o profeta Isaías encontra com o rei Ezequias e lhe dá um recado de Deus. Então, segundo Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 11, que diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. O rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus o Senhor e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Irmãos e irmãs, o rei Ezequias foi um dos mais importantes reis de Israel. Ele foi um dos poucos que obedeceram a Deus. A maioria sempre se desviou dos caminhos do Senhor e atraiu para a nação, para o povo, a fúria de Deus, o castigo de Deus. E nesse episódio da vida de Ezequias nós podemos ver um milagre grandioso, maravilhoso acontecendo. Ezequias havia sido avisado pelo profeta Isaías que ele iria morrer. Mas depois de suplicar a Deus pela sua vida, Ezequias teve o grande privilégio de ser curado pelo Senhor. E esse privilégio de Ezequias, esse privilégio que Ezequias desfrutou, me fez pensar em outras bênçãos que também foram derramadas sobre aquele homem, e é a respeito dessas bênçãos implícitas no texto que eu quero meditar com você hoje. E a primeira bênção que eu vejo aqui nesse episódio, que Deus concedeu para Ezequias, foi a bênção da vida. Lá no versículo 1 diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. É redundante falar dessa maneira, mas se o profeta havia profetizado a morte de Ezequias, significava que ele estava vivo, né? Apesar de ele estar naquele momento à beira da morte, Ezequias já havia podido desfrutar do dom precioso da vida por muitos anos. Não dá para saber exatamente quantos anos Ezequias tinha aqui nesse episódio,
mas o fato é que, embora estava ali à beira da morte, Ezequias já tinha desfrutado muitos anos de vida. E a verdade, meu irmão, minha irmã, é que a vida é um dom, a vida é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Você já parou para pensar no privilégio que nós possuímos por termos recebido o sopro de vida por parte de Deus? Infelizmente, tem muita gente que não percebe como viver é uma bênção e só dá valor à vida quando está à beira da morte, e aí é tarde demais. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não espere a sombra da morte pairar sobre a sua cabeça para que você dê valor à vida. Valorize a sua vida hoje mesmo. Desfrute da sua vida hoje mesmo. E vou um pouquinho mais além. Se você anda meio frio na fé, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, faça isso hoje, porque ninguém sabe o dia em que vai ser chamado por Deus, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Os telejornais noticiam aí a média de 3.000 mortes por dia por conta da pandemia. Então nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, seja por causa da pandemia ou seja por causa de outra situação. A Bíblia diz que a vida é um sopro, a vida é uma neblina que vem e logo desaparece. Então, meu irmão, minha irmã, o conselho que nós encontramos aqui no episódio da vida de Ezequias é que se a vida é um dom de Deus, que se a vida é uma bênção de Deus, precisamos aprender a valorizá-la, precisamos aprender a desfrutá-la enquanto a temos. Então, desfrute da sua vida, valorize a sua vida hoje, porque ela é um bem precioso que Deus deu para você. A segunda bênção que Ezequias pôde receber de Deus naqueles dias foi um teto e uma família. O verso 1 da Bíblia diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos e irmãs, Ezequias não era um sem teto, ele não foi um menor abandonado. Ezequias teve um palácio para chamar de casa, e Ezequias teve pessoas para chamar de família. Agora me diga, meu irmão, minha irmã, você tem percebido essas bênçãos na sua vida? Você tem agradecido a Deus por ter uma casa onde morar, por ter um lugar para se refugiar depois de um cansativo dia de trabalho? Você tem agradecido a Deus por saber que existe um endereço certo com o qual você se identifica? Muitos reclamam do lugar onde moram, estão sempre insatisfeitos, colocam defeito em tudo, mas se esquecem que tem muita gente nesse país, muita gente no mundo, que não tem um teto, que não tem um endereço, que não tem uma identidade regional, não tem um lugar para dizer: é aqui que eu moro. Sabe, meu irmão, minha irmã, a nossa casa, por mais simples que seja, é uma bênção de Deus que precisa ser valorizada e que precisa ser motivo da nossa gratidão.
E você tem valorizado também a sua família? Você tem agradecido a Deus pela sua família? A família é um bem precioso que muitas pessoas têm desprezado nos nossos dias. Meu irmão, apesar dos defeitos da sua família, ela é uma bênção de Deus na sua vida. Valorize a sua família por pelo menos um motivo. Pelo menos um motivo, ela é a sua referência existencial. Grande parte do que você deve à sua família. Nenhuma família é perfeita. Não caia no engano da família perfeita. Ela não existe. Por isso, seja grato a Deus pelas pessoas que você pode chamar de família, independente dos seus defeitos. Independente dos defeitos que a sua família tem. Seja grato a Deus. Quando você for orar, seja grato a Deus. Às vezes nós ficamos sempre querendo que a nossa família se transforme na família perfeita do nosso ideal, né? Idealizamos uma família e pensamos que a família ideal, a família perfeita tem que ser aquela que idealizamos. E ao longo da vida, nós nos frustramos porque ela nunca chega a ser aquilo que idealizamos. E por conta disso, ao invés de agradecermos pelo que temos, reclamamos pelo que não temos, murmuramos pelo que não temos. A história de Ezequias diz para nós que nós precisamos aprender a ser gratos a Deus pela família que temos hoje, pelas pessoas que nos cercam hoje, com ou sem defeitos. Certamente com defeitos, porque todos nós temos defeitos. Então, meu irmão, minha irmã, quer viver bem, quer viver feliz, seja grato a Deus pela família que você tem hoje, pela casa que você tem para morar hoje. Ah, mas a minha casa é feia, a minha casa é pobre. Sabe, meu irmão, às vezes a pobreza está no coração das pessoas. Essa semana eu visitei uma casa de algumas pessoas bem simples. Eu, por conta do pastorado, visito casas de todos os tipos, casas muito luxuosas e casas muito pobres. E por conta do meu outro trabalho, que é a advocacia, também visito casas de todo tipo. E já visitei vários lugares. Por isso chego à conclusão que a pobreza está no coração das pessoas. Porque já visitei casas de pessoas muito pobres, mas casas lindas. Já entrei em casas muito velhas, casas de madeira, que você via assim que não tinham todas as condições adequadas, mas casas limpas, casas muito bem arrumadas, com um jardim pelo lado de fora muito bem arrumado, muito bonito, florido, reverdecido. A casa simples, a casa pobre, mas muito bem cuidada. Onde está a pobreza? Na verdade, a pobreza estava apenas na simplicidade da casa, porque havia riqueza naquela casa. E com certeza ali, nessa casa que eu visitei essa semana, havia riqueza de coração e gratidão, porque uma casa pobre, cheia de vida, é uma casa de gente que sabe agradecer. Já visitei casas de pessoas pobres que simplesmente havia
miséria e feiura. Pessoas que só olhavam a vida pelo lado negativo. Pessoas que não eram capazes de agradecer nada. Já fui a casas levando benefícios pelos quais as pessoas achavam que estavam no direito de receber, pelos quais as pessoas não foram capazes nem de dizer muito obrigado. Então você vê a grande diferença. Existem situações em que a pobreza está nos dois lugares, mas a diferença está no espírito de gratidão. Onde existe gratidão, existe vida, existe alegria, embora exista pobreza. E às vezes você visita a riqueza, mas a pobreza está no coração, e você vê um lugar cheio de coisas ricas, caras, onde não há vida. Por quê? Porque ali não há gratidão. A tristeza, o sombrio paira sobre aquele lar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda a dar graças a Deus pela casa que você mora. Aprenda a dar graças a Deus pelas pessoas que cercam você, porque isso trará vida para a tua casa, isso trará alegria para a tua casa, isso trará o gosto de viver para dentro da sua casa. Terceira bênção que o rei Ezequias desfrutou ao longo da sua vida e que ficou muito claro no episódio entre ele e o profeta Isaías, foi a dádiva da oração. Lá no verso 2 e verso 3 nós encontramos o seguinte relato: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Ezequias não deu tempo nem para o profeta Isaías sair do seu palácio. Ele orou a Deus e o Senhor respondeu imediatamente a sua oração. Sendo visitado pelo Espírito Santo, o profeta voltou e comunicou a resposta de Deus ao rei. Sabe, meu irmão, minha irmã, isso aqui mostra para nós que nós temos audiência direta com Deus através da oração. Nós não precisamos marcar hora, nós não precisamos ficar esperando na fila, nós não corremos o risco de pegar Deus despreparado, de tal forma que Ele não possa nos atender. A linha de comunicação com o céu está sempre desocupada. Através da oração nós podemos rasgar o nosso coração para Deus, como fez Ezequias diante da sombra da morte. E é através da oração que nós podemos mudar os rumos da nossa história. Veja o exemplo de Ezequias. Ele recebeu o sim de Deus e acabou vivendo mais 15 anos. Ele mudou o rumo da sua própria história na presença de Deus. Responda para si mesmo, meu irmão: você tem orado? Você tem se colocado diariamente diante de Deus em oração? Se a resposta for não, meu irmão, minha irmã, saiba que você tem desperdiçado uma grande oportunidade. Até porque é a dádiva da oração que possibilita o privilégio de sermos alvos do milagre do Senhor. Ser alvo do milagre do Senhor foi a quarta bênção que Ezequias recebeu, né? No versículo 5, Deus disse ao profeta Isaías assim: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui 3 dias você irá até o templo.
Meu irmão, minha irmã, não tenha receio de colocar a sua causa na presença de Deus, porque você é alvo do milagre de Deus. Talvez Deus não te responda imediatamente, como foi no caso de Ezequias, mas o seu tempo vai chegar. E além disso, saiba que o nosso Deus é o Deus da abundância, é o Deus da abastança, é o Deus da fartura. No verso 6 nós podemos ver que o Senhor não só concedeu a cura do rei Ezequias, mas também prometeu a ele a vitória contra os seus inimigos. Lá diz assim: vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Meu irmão, minha irmã, Deus pode superar as nossas expectativas e fazer muito mais do que aquilo que estamos pedindo a Ele em oração. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar a face de Deus, independente do que aconteça, porque você é um alvo do milagre de Deus. Você já parou para fazer um balanço da sua vida? Você já parou a fim de perceber a quantidade de bênçãos que Deus colocou à sua disposição? Se a resposta for não, quero convidar você a fazer isso agora, a fazer uma reflexão da sua vida, a fazer um balanço da sua vida, para perceber quanta coisa boa de Deus está à sua disposição, de tal modo que você passe a olhar para a vida, a olhar para o teu relacionamento com Deus com bons olhos, e você passe a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, a engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, e consequentemente a desfrutar de tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa escrever essa palavra no seu coração, para que ao transformar a sua vida, você possa viver muito melhor em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar hoje pelos sonhos. Você deve se lembrar que pelo menos uma vez por mês, todo início de mês, eu oro pelos sonhos, que são os pedidos de oração que os irmãos colocaram no primeiro culto que nós tivemos este ano aqui na igreja. E aí no primeiro culto de 2022, nós vamos devolver essa lista de sonhos para que os irmãos possam rever o que pediram e contar os testemunhos de bênção. Então, às vezes a gente faz o culto dos sonhos no último domingo do ano e às vezes no primeiro. Esse ano eu acredito que foi no primeiro domingo de 2021, e aí talvez a gente faça o culto dos sonhos no primeiro domingo de 2022 para revelar os sonhos que estão aqui e contar também os testemunhos, Então quero convidar você a orar junto comigo agora, você que está fazendo um pacto de oração, você que está nessa campanha de 7 semanas de oração também. Quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus. Se você deseja começar hoje uma campanha de oração, lembrando, meu irmão, minha irmã, que a campanha de oração que nós fazemos aqui tem um objetivo. O primeiro objetivo é buscar, sim, a bênção de Deus, buscar o milagre de Deus para as nossas vidas. Segundo, aprendermos a perseverar em oração. Nosso objetivo com os nossos pactos de oração não é convencer Deus a fazer algo que Ele não queira fazer por nós. Dizer para Deus: na 7ª semana minha bênção tem que estar na minha mão. Não é nada disso, porque Deus é soberano. Nós cremos na soberania e na ciência de Deus, no conhecimento de Deus de todas as coisas. Então, o nosso objetivo maior é aprender a perseverar, é obedecer a Deus no espírito de perseverança em oração. Então quero convidar você a colocar aquilo que tem te incomodado, o seu pedido, o seu sonho diante de Deus, fazendo uma campanha de oração de 7 semanas. Você não está inclinado
a essa perspectiva de oração, quero convidar você também a colocar o teu pedido de oração agora diante de Deus. Eu chamo de pedidos avulsos, né? Então vamos colocar nossos pedidos avulsos também diante de Deus em oração. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelo nosso irmão Dr. José, que está internado fazendo tratamento de Covid. Ontem eu tive acesso a uma foto do Dr. José, aparentemente está bem. Ele estava conversando com uma outra pessoa. A Doralice mandou um áudio também dizendo que ele está bem, está reagindo bem ao tratamento. Então nosso coração está muito grato, porque Deus está fazendo um milagre na vida dele. Mas nós vamos continuar em oração também. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, porque tu és Deus de maravilhas, tu és Deus de promessas, promessas que se cumprem em nossas vidas no tempo certo do Senhor. E eu creio, Pai, que muitas promessas que são sonhos do teu povo, que estão nesse pote hoje, hão de se revelar e hão de se concretizar na vida do teu povo. E é por esses pedidos que nós oramos agora, Pai. Deus, faz com que os sonhos do teu povo, ó Pai, escritos nessas listas aqui, sejam concretizados este ano para a glória do teu nome e segundo a tua vontade, segundo o teu conhecimento, segundo a tua sabedoria, Senhor, é que pedimos isso. Também oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos pactos de oração, aqueles irmãos que estão começando hoje um pacto de oração. Pai, abençoa essa caminhada de fé, essa caminhada de perseverança, para que esse teu filho, essa tua filha possa receber o milagre que vieram buscar de ti. Pai bendito, eu oro pelos irmãos que estão também, ó Deus, buscando o Senhor a cada terça-feira por um milagre, por uma intervenção do Senhor, por uma cura. Deus, em nome de Jesus, intervém nesta vida com poder e graça. Derrama sobre eles o teu milagre, a tua direção, a resposta que precisam do Senhor. Faz a bênção e o milagre acontecer para a glória do teu nome, Senhor. Pai, que toda a interferência das trevas que tem trazido prejuízo na vida do teu povo caia por terra em nome de Jesus. Eu clamo a ti, ó Deus, pela vida do Dr. José também, que está internado, fazendo o tratamento. Conclui a tua obra na vida dele, Senhor. Conclui o teu milagre na vida dele, para que ele saia em breve daquele leito, possa voltar à normalidade da sua vida, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi bom estar com você nesse tempo, que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus, um abraço e tchau, tchau.